Fala pessoal, beleza? Mostrando para vocês mais um operacional aqui. A gente está com uma operação aberta aqui no ouro, tá? Então o que é importante a gente analisar quando a gente vai entrar numa operação? Primeiramente, ter noção clara da estratégia que a gente vai utilizar para fazer a entrada no ativo, tá? Então a gente está aqui no ouro, hoje é domingo, dia 13 de julho, 22 horas e 15 minutos. A gente fez um topo duplo aqui, né? A gente está no M5, presença de um topo duplo. A gente começamos a trabalhar aqui uma barra forte de baixa, trabalhando abaixo da VWAP do dia, né? E consequentemente é o início da semana. A gente tem uma VWAP semanal aqui embaixo. E a gente tem um gap de VWAP semanal também, né? Aqui embaixo. Ou seja, tendências de baixa, de que esse ativo tende a corrigir. A gente tem a média de 200 aqui apontada para cima, mas a gente tem aqui a tendência que o preço até o final dessa semana tenda a vir buscar liquidez aqui embaixo, para poder, se for continuar subindo, né, mantendo essa posição da média de 200 para cima, ele vai ter que romper aqui, fazer uma liquidação, buscar a liquidez aqui embaixo para poder continuar a subida. E aí, um balizador que a gente tem é o índice dólar. O DXY, ele é contrário ao posicionamento do dólar, assim como o posicionamento no euro, tá? Então quando a gente tem euro-dólar, o euro tende a ser positivo, ó, então a gente tem aqui um euro subindo, né, buscando aqui a liquidez aqui em cima para fechar o gap de VWAP semanal, né, olha lá, o operacionalzinho legal, tá? A gente tem o ouro descendo, mas ele tende a vir buscar, né, ficar lateralizado aqui, mas em algum momento ele vai vir buscar essa liquidez aqui embaixo. E o índice dólar está a nosso favor, subindo. Ó, ele fechou agora aqui, acabou de fechar o gap de VWAP semanal, né? Então semana fechou o gap fechou o gap da semana retrasada, e o gap dessa semana está aqui embaixo, ó. Vou marcar para vocês aqui, ó. Olha lá, o gap da semana, opa, tá aqui. O gap da semana tá aqui, ó. Certo? E esse é o gap da semana, que ele ainda vai vir fechar, tá? Então ele pode até subir, por quê? Porque ele está buscando esse gap aqui, né? Então ele vai vir buscar essa linha ao longo dessa semana, certo? Então a gente tem que analisar o ativo agora, montando operacional nessa linha de raciocínio. E o intuito é vocês entenderem que, para você não ficar com medo na liquidação dos ativos, basta você ter ciência de qual é o posicionamento que você está assumindo. Então a gente tem aqui índice dólar lateralizado, né, no gráfico de M15, mas ele está com a média apontada para cima. Isso te dá uma noção de que o ouro também tende a subir, o ouro tende a cair, porque apesar da média de 200 estar apontada para cima, se o índice dólar está apontado para cima, o ouro vai cair, né? Então ele vai fazer o contraciclo, né? Então a análise dos dois ativos é essa. Se o DXY está subindo, o ouro vai estar caindo, assim como o euro, né? Então o euro frente ao dólar, se o DXY está subindo, o euro tende a descer. Só que o que às vezes confunde, principalmente o iniciante, é que, mas pô, Arthur, se você está falando que o euro tende a ir contra o DXY, por que o DXY está subindo? Aqui tudo bem, ele está caindo, né? E o euro está subindo, porque ele tem que fechar gap. Então isso me dá um posicionamento ainda mais forte de que, se a gente abrir uma posição na venda aqui em cima, a gente tende a ser muito assertivo, tá? Aqui a gente tem um agravante aqui, ó, que é essa VWAP mensal. Então aqui também é mais um ponto de venda, né? Então a gente poderia fazer mais um ponto de venda aqui em cima, assim como aqui é um ponto de venda, né? Que é o fechamento da gap de VWAP semanal, tá? Então a gente teria esses dois pontos, tá? A gente teria esses dois pontos de
de atenção aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, que é onde o preço tende a vir buscar, tá? Aqui ele fez o fechamento de gap, né? E a partir disso ele pode fazer o que ele quiser, mas são grandes as chances dele fechar esse gap aqui, fechar o gap aqui em cima. Olha lá, a gente tinha um grande ponto de liquidez, olha lá, onde o preço bateu aqui, ó. O preço bateu aqui, puf, aí a gente fez uma operação boa aqui, ó. Abrimos mais uma venda aqui e realizamos uma parte, né? Isso para vocês verem como a gente aplica, né, a estratégia. Ó. Aqui a gente fez duas saídas, né, uma adição de entrada, a gente ainda está posicionado, né, o nosso preço médio está nessa faixa aqui, vendidos, estamos vendidos, né, com quem me acompanha mais tempo. Eu sempre faço questão de trabalhar mais tempo vendido do que comprado, e sempre a favor das médias, né, das nossos POPs. Aqui é uma exceção, né, porque a gente teria que estar vendido acima, né, das VWAPs, mas como a gente acompanhando esse gráfico, né, do DXY, e esse é o intuito desse vídeo, passar essa linha de raciocínio do operacional para vocês, analisando, né, outros ativos para você manter uma noção de para onde o preço vai, né, na verdade aqui, esse é o DXY, perdão. Então, ó, o DXY ele deixou um gap semanal aqui embaixo, tá? Então ele deixou um gap semanal aqui, ó, para fechar. Então ele ainda pode cair o DXY e a gente tem aqui, ó, aqui embaixo trabalhando a nossa VWAP mensal, tá? Então por isso que apesar do DXY estar dando indicativos de alta, ele vai ter que vir testar pelo menos esse ponto, tá? Talvez ele não teste a VWAP mensal, mas pelo menos esse ponto ele vem testar ao longo dessa semana, se ele quiser ir subir, né, para buscar outros alvos aqui para cima. Vamos colocar aqui, ó, no H4. Olha lá. Então a gente tem aqui, ó, olha lá que engraçado, ó, DXY. Então ele está fechando o VWAP semanal, tem um ponto aqui embaixo, então ele tem de vir testar aqui para depois subir e buscar esse fechamento de gap mensal. Coincidentemente vai estar junto com a nossa média de 200, beleza? Deixa aqui embaixo seu comentário se você gostou desse vídeo, se tem outras dúvidas, algo que a gente possa gravar outras aulas para tentar ajudar a vocês, tá bom? Para quem quiser, a gente está operando pela Active Trades, né? E se vocês quiserem, pode abrir conta também pelo nosso link que está na descrição do vídeo. Um grande abraço, tchau!